Obrigado, Pai, por cada oferta que foi entregue aqui nessa noite, Pai. Quero lhe pedir que o Senhor continue abençoando a vida de cada pessoa que tem dedicado seus recursos à Tua obra, Pai. Que nunca falte nada, Deus. E lhe peço também orientação e discernimento do Senhor para nós como igreja, Deus, para que a gente direcione esses recursos conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Coloca nas Tuas mãos também esse momento agora que a gente vai ter de meditação da Tua palavra, Pai, que o nosso coração esteja atento, Pai, a tudo que o Senhor tem para dizer nessa noite, Pai. Que nosso coração esteja aberto à ação do Teu Santo e Doce Espírito para modelar a nossa alma, modelar o nosso pensamento, Pai, na forma que Te agrada, Deus, para que possamos cada vez mais nos parecermos com Cristo Jesus, Pai. Usa a vida do Bruno também nessa palavra, Deus, e fala através dele, Pai. É o que lhe peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versos 1 a 10. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 1 a 10. Nós já falamos no culto passado sobre o capítulo 1, pelo menos uma parte dele, nós reforçamos o que Paulo fala sobre a nossa identidade em Jesus, né? Nós somos perdoados, redimidos, nós somos selados com o Espírito Santo, nós pertencemos a Ele, essa é a nossa identidade. Paulo, ele escreve essa carta endereçado para essa igreja que se encontra em Éfeso, na cidade de Éfeso, mas ela rapidamente se torna uma carta circular. É uma carta que ganha uma relevância para diferentes comunidades de fé, por conta do seu conteúdo, da profundidade do seu conteúdo, mas também daquilo que traz de transformação na vida da igreja, que recebe essa mensagem. Essa carta de Paulo a Efésios é uma carta que eu venho ao meu coração já há muito tempo para pregar aos irmãos, e eu decidi em diferentes momentos, não vai ser uma pregação uma atrás da outra, mas em diferentes momentos eu vou trazer algumas coisas dessa carta aos irmãos, que eu entendo que é uma mensagem preciosa de Deus para nós como igreja. Então lá em Efésios capítulo 2, 1 a 10 diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Verso 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Até aqui, palavra de Deus. Queridos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava orando a respeito desse texto, e é interessante quando você começa a estudar o texto bíblico e você abre um pouquinho os olhos para aquilo que vem antes e para aquilo que vem depois.
As cartas do apóstolo Paulo, normalmente, elas são argumentativas. Aquilo que ele coloca antes, ele tem um fundamento para falar a declaração posterior. E assim ele vai construindo a sua carta e o seu argumento para entregar a mensagem do Senhor. E você percebe aqui nesse capítulo que no primeiro versículo, do 1 até o versículo 3, Paulo está falando no passado. Paulo não está falando no presente, ele está falando, vocês estavam mortos, vocês seguiam, vocês viviam, vocês éramos por natureza merecedores da ira. Ele está falando, portanto, de uma lembrança. Ele está falando, olha, lembrem aonde vocês estavam, lembrem da onde Deus trouxe cada um de vocês. Mas antes de trazer a mensagem desse texto, eu queria mostrar para vocês o que vem antes e o que vem depois. O que vem antes, tirando a pregação que eu fiz no ano passado, até o verso 14, enfatizando a identidade, Paulo passa a fazer uma oração por eles. E a oração do apóstolo Paulo é uma oração de afirmação. Normalmente Paulo faz isso no capítulo 1, ele elogia, ele traz aquilo que aquela comunidade tem. E ele fala 3 coisas para essa comunidade, de uma maneira reafirmando a essa comunidade. A primeira afirmação é que ele se alegra a maneira como eles têm confiado em Deus. Bem no início, eu oro para que vocês continuem confiando em Deus, depositando a fé em Deus. E em segundo lugar, logo em seguida ele diz, e continuem amando os seus irmãos. 2 características, uma comunidade que confia em Deus e uma comunidade que ama uns aos outros. Existe uma fraternidade, existe um relacionamento de mutualidade nessa comunidade. Mas aí ele ora para que o Espírito Santo possa os fortalecer, possa os animar. E é interessante que ele usa, lá no verso 19, quando ele vai relembrando sobre o Espírito de Deus concedido a cada um deles, ele vai falar assim, e a incomparável grandeza do seu poder, para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então ele fala não só relembrando a eles e reafirmando da fé que eles têm em Deus, do amor que ele tem pelas pessoas, mas ao mesmo tempo ele fala que existe um poder dado pelo Espírito Santo de Deus, e não é qualquer poder, é o mesmo poder, ele vai falar no próximo verso, é o mesmo poder que Deus utilizou para ressuscitar Jesus dos mortos. É um poder transformador, é um poder capacitador, é um poder que muda histórias, muda situações. Está reafirmando isso para essa comunidade. Quer dizer, Paulo está falando, queridos, vocês vivem isso, vocês desfrutam disso. Eu preciso lembrar para os irmãos que lá em Atos 19, versos 1 a 7, quando Paulo chega a essa cidade, esses irmãos, eles haviam apenas recebido o batismo de João Batista. E daí ele chega lá e ele pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo? E aí eles respondem, mas quem é esse? Nós nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Então, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus, foram impostos as mãos sobre eles e eles receberam do Espírito Santo. Interessante que, ao longo de toda a carta, o Espírito Santo está como que uma costura em todo o texto. Você olhar desde o verso 13 do capítulo 1, selados pelo Espírito da promessa, a gente vai sendo, aqui por esse poder, a grandeza do seu poder, ele vai falar que o Espírito Santo que habita nos seus corações os fortaleça no seu íntimo e ajude a compreender a dimensão do amor de Deus. Ele fala dos dons espirituais, ele fala da santidade dada pelo Espírito, por isso ele fala, não entristeçam o Espírito Santo. Então ele fala
É em Efésios que Paulo fala no imperativo: deixem-se encher pelo Espírito Santo. E ele termina a sua carta falando para orarmos no Espírito, por conta das batalhas que temos travadas espiritualmente, não contra ser humano. Então a gente percebe que, muito embora nessa comunidade ela estranhamente nasceu, entre aspas, sem o Espírito Santo, ela passa a depender totalmente do Espírito Santo. Por isso que essa mensagem de Paulo para a igreja, e eu digo a igreja universal, a igreja por toda a terra, é uma mensagem que mostra a dependência total das nossas vidas do Evangelho de Jesus Cristo. Uma dependência total, uma dependência profunda da nossa parte ao Evangelho de Jesus. Porque depois do texto que nós lemos, vem a palavra no verso 11, capítulo 2, verso 11, portanto, quando Paulo usa essa expressão, normalmente ele está concluindo um raciocínio. Então ele está reafirmando a identidade em Jesus, reafirmando quem eles são como comunidade, o que eles já experimentam do Senhor, e depois no verso 11 do capítulo 2 ele fala: olha, mas Deus está fazendo não só pessoas sendo salvas, Deus está fazendo uma nova humanidade em Cristo Jesus. Deus não está apenas salvando indivíduos, Deus está redimindo um povo para viver o seu reino nessa terra. E ele vai aprofundar isso quando ele fala dos dons e assim por diante. Mas agora esse capítulo 2, que eu quero me ater, ele começa, na verdade, ele é um resumo do Evangelho. Ele começa relembrando da onde nós saímos e da condição do ser humano, porque eu acho que tem coisas que a gente não percebe ou não nota, que nós ainda permanecemos nessa condição, não mais de mortos espiritualmente, porque nós fomos vivificados em Cristo Jesus, mas a condição de pecadores. Não é assim que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, e agora nós não temos mais erros nem falhas, e dependemos da nosso próprio esforço de santidade. O Evangelho de Jesus, ele não é só o início da nossa jornada, mas ele é o meio e ele é o fim. É por meio do poder do Evangelho que ele sustenta a sua igreja num caminho de santidade, proclamação e testemunho. Timothy Keller, que aliás, um dos maiores teólogos, sem sombra de dúvida, contemporâneos, que faleceu essa semana, Timothy Keller, o seu comentário a Gálatas, ele diz acertadamente isso. O Evangelho é o abecedário da vida cristã. Ele não é apenas a maneira pela qual se entra no reino, é a maneira pela qual se vive na condição de participante desse reino. Nós não só entramos no reino por meio do Evangelho, mas nós permanecemos no reino por conta do Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho que nos conta uma má notícia. E a má notícia é a respeito de nós. Nós erramos o alvo de Deus. Nós pecamos. Nós nos rebelamos contra Deus. A consequência desse ato de rebeldia é a morte eterna, a morte espiritual e a morte eterna. Não há nada que a gente possa fazer para se reconciliar com Deus por nós mesmos. Não há nada, nem vida de religião, nem vida de generosidade, nem vida saudável, nem que a gente entregue todos os nossos bens aos pobres, nem que a gente faça caridade todos os dias, nem que a gente faça da missão da nossa vida salvar o planeta. Nada pode nos reconciliar com o amor
de Deus. Porque o ser humano, ele tem uma inclinação natural para quebrar as coisas. Essa é a nossa inclinação. Uma inclinação para quebrar relacionamentos, uma inclinação para quebrar amizades, uma inclinação para quebrar a nossa própria vida e a nossa interioridade. Há tantas pessoas que têm vivido caminhos de morte, porque estão vivendo espiritualmente mortos, dando todo tipo de lampejo de vida para mostrar que existe algo além de uma existência vazia. Daí vem o apego às drogas, aí vem o desequilíbrio na área da sexualidade, daí vem os lampejos de raiva e confronto, muitas vezes da juventude, mas não só, porque nós estamos separados de Deus, nós estamos distantes do seu amor, da sua graça e da sua bondade, e aquilo que nós vivemos é algo corrompido. Enquanto eu estava meditando nesse texto, Deus começou a falar comigo, a gente precisa de novo ser relembrado dessa nossa condição, que não é uma condição que foi, mas é uma condição que permanece. Nós somos pecadores e nós somos dependentes da graça de Deus. Porque a mudança desse texto, a guinada desse texto, está no verso 4, e tem a ver com Deus e não tem a ver com a gente. O verso 4, ele começa, todavia, é uma mudança de rumo. Ele está falando, nós estávamos dessa forma, mortos espiritualmente, inclinados naturalmente para quebrar as coisas, mas agora nós éramos merecedores da ira de Deus. O resultado era a morte eterna. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Deus veio ao nosso encontro. Deus tomou iniciativa. Deus nos perdoa. Deus vem, se encarna, morre na cruz para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar para uma amizade íntima com Ele. É Deus que faz isso. E é Deus que permanentemente nos busca, e nos resgata, e nos acolhe, diariamente. Reforçando essa amizade. Por isso que Paulo insiste em diferentes momentos. Vocês são salvos pela graça, não vem de vocês, não por obras, para que ninguém se glorie. Não há nada em nós. Não há nada em nós, queridos. Se você já está na igreja há muito tempo, Deus está falando para você, não há nada em nós, não há nada. Você pode estar muito tempo com Jesus, mas ainda não há nada em nós que faça com que Ele nos ame mais do que Ele já nos amou totalmente em Jesus. Nós somos dependentes da graça dEle. A graça do Senhor nos basta. Às vezes o Senhor, por misericórdia, tem que nos mostrar por circunstâncias da nossa vida que nós não podemos viver por nós mesmos. Às vezes é uma crise financeira, a gente diz, Senhor, realmente não posso sem o Senhor. Às vezes é uma enfermidade, Senhor, realmente. Mas aí então vem o tempo de bonança, depois vem o tempo de equilíbrio emocional, vem o tempo... E vivemos como se não dependêssemos. Paulo tem que lidar com isso numa comunidade onde ele escreve essa carta aos Gálatas, que na verdade é uma região, a Galácia, em que Paulo diz assim, queridos, vocês estão vivendo um outro evangelho. Porque como vocês começam pelo Espírito, e agora vocês se aperfeiçoam pelo próprio esforço, como vocês começam pela graça, mas agora vocês vivem pelo mérito. Por isso que Timothy Keller acertadamente diz, o Evangelho é o abecedário da vida cristã. Não é apenas a maneira como se entra no reino, mas é pela qual se vive na condição de participante.
somos doentes em tratamento. Nada mais do que isso. Somos pecadores perdoados, alvos do amor e da misericórdia de Deus. Existem algumas implicações bastante sérias na nossa vida, quando nós vivemos por esse outro evangelho, como essa região da Galácia. Primeira consequência na vida daqueles que começam pela graça, mas vivem pelo mérito, a obediência a Deus é um fardo insuportável. Obedecer a Deus se torna um peso, quase que uma cobrança que não se pode viver com ela. E aí a gente vai para 1 João capítulo 5, verso 3, onde o apóstolo amado diz: nisto consiste o amar a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E por que tamanho peso? Porque começamos pelo Espírito, nos aperfeiçoamos pelo esforço próprio. Começamos sendo impactados por esse amor incondicional que nos recebe e que a gente não consegue explicar nem nominar, simplesmente experimentamos. Mas então viramos a chavinha da religiosidade e vivemos por nós mesmos, para nós mesmos, e nunca desfrutamos na nossa jornada da graça de Deus. Sabe aquela expressão de algumas pessoas que dizem assim, sabe, conheci o amor de Deus, o primeiro momento foi tão incrível, mas agora para mim parece que é quase uma punição amar a Deus. Me sinto como que punido, como que tolhido de viver, não consigo respirar. Você não tem desfrutado do abraço e do colo do Pai. Segunda consequência, para quem não experimenta a graça de Deus na sua jornada, sente muito mais tristeza do que alegria. Uma fé triste, uma fé pesada, uma pessoa intragável, uma pessoa repugnante, ninguém quer estar perto, porque é uma pessoa murmurenta, é uma pessoa chata, porque ela sente o peso e não desfruta da graça, não há alegria. Mas a palavra do Senhor, Romanos 14, 17, diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. O povo de Deus é um povo alegre. Se nós não desfrutamos a alegria do Espírito, é porque não temos desfrutado da graça do Senhor. A alegria é essa que não depende das circunstâncias que vivemos. As circunstâncias nos deixam tristes. As circunstâncias nos decepcionam a todos nós. Há momentos de tristeza na nossa vida. Mas agora, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos em quem temos confiado. Nós sabemos quem nos sustenta. Nós sabemos que Ele é poderoso para cumprir a sua obra até o final nas nossas vidas. Então, nós não seremos abalados. Terceira consequência. Eu me afasto do mundo. Eu me afasto do mundo, vivo uma vida alienada, desfaço as amizades que tinha, não mais convivo com as pessoas. Eu faço que uma espécie de reduto santo para que eu não peque. A luta dessa pessoa é mais contra o pecado do que a intimidade com Deus. E Jesus orou por todos nós. Senhor, eu não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Deus quer que a gente conviva com as pessoas. Deus quer que a gente esteja lá onde a graça dele é mais necessária e evidentemente precisa. É lá, é lá. O Evangelho de Deus é essa necessidade. Agora, querido, eu quero compartilhar rapidamente 3 pontos com os irmãos.
Eu creio que o Evangelho do Senhor Jesus, ele não é apenas para a salvação. Eu acho que essa é a grande dificuldade de quem vive com o seu próprio esforço, não pela graça de Deus. É porque entendeu o Evangelho só da salvação. E eu queria dizer que o Evangelho de Jesus nos proporciona pelo menos 3 caminhos de conversão. 3 caminhos de conversão. Sem esses 3 caminhos, nós não desfrutamos do Evangelho integral de Jesus. Nós não desfrutamos do amor de Jesus. Nós vivemos apenas um Evangelho raso, superficial. Nós somos convertidos para dentro de uma instituição, mas não para dentro do reino de Deus. Primeira conversão, primeiro caminho de conversão, é essa que nós falamos, a conversão a Deus para a salvação. Você recebeu da graça do Senhor Jesus, você é salvo, você é perdoado, você é amado. Mas essa é só uma parte, essa é só uma parte. Deus nos salva para algo, Deus não nos salva para si mesmo, para nós mesmos, mas Ele nos salva para algo. Se nós não desfrutamos dessa salvação para algo, nós ainda não desfrutamos do Evangelho de Jesus. Porque o segundo caminho de conversão é a conversão para o outro, para a compaixão. Você ainda vive uma vida de muita imaturidade. Se a sua agenda de oração e de expectativa em Deus tem a ver só com a sua individualidade ou com a sua família, desculpa. É muito bacana nós orarmos todos os dias: Senhor, cuida da minha vida, cuida do meu trabalho, cuida dos meus familiares. Mas o Evangelho nos leva a mais. Lutero, ele vai dizer, uma definição de pecado é que o homem está voltado para o seu próprio umbigo. Se nós somos salvos pelo Senhor e perdoados, uma coisa que nós fazemos é erguer de novo a cabeça para enxergarmos as pessoas. E Lutero vai dizer, já que somos cuidados por Deus, podemos então cuidar dos outros. E Lutero vai dizer mais, Deus não precisa das nossas obras, quem precisa são as pessoas. Então, em vez de ficar num caminho de autossacrifício, de piedade alienante e alienada, Ele nos leva à compaixão. Basta olharmos para Jesus. Alguém com uma piedade profunda de intimidade com o Pai, conduzido no seu cotidiano em profunda compaixão. O Evangelho de Jesus nos leva a um caminho de conversão ao outro. O outro passa a fazer parte da minha agenda. Não só o outro distante, mas o outro do cotidiano. O outro na nossa trajetória. O outro passa, não ser um alvo de uma agenda simples, quase que infantil, onde escrevemos alvos, não. Mas o outro passa a fazer parte da nossa oração, do nosso tempo, dos nossos recursos, porque o outro ganha valor. Interessante, o Evangelho de Jesus nos alcança mortos em nossos pecados, porque desconhecemos o nosso valor em Jesus. Somos amados por Ele, o nosso valor é resgatado, mas então nós olhamos para o outro que ganha igualmente valor. E quando olhamos uma pessoa em situação deplorável, seja essa situação espiritual, física, emocional, nós declaramos em palavras e em ações de que ela desconhece o valor que ela tem em Jesus, capaz de mudar a sua situação. Mas, em terceiro lugar, Deus não nos leva apenas a caminhos de conversão à salvação, como também caminhos de conversão à compaixão. Deus nos leva a caminhos de conversão à missão. Deus nos leva a algo ainda mais profundo, ainda mais abrangente. Deus nos faz enxergar a nossa vocação. A nossa vocação. Eu sempre falo isso. A vocação de uma igreja, ela nasce
do olhar daquilo que ela enxerga. Se nós só conseguimos enxergar o nosso reduto, é isso que vai ser a missão da igreja. Se a nossa visão é mais ampla, se nós paramos de olhar a Trajano Reis, aos redores aqui do templo da igreja, como uma maldição, como algo terrível, mas como alvo da misericórdia de Deus, como alvo de um mundo caído, pervertido e corrompido, que precisa ser ganho para Jesus, transformado. Então, a nossa vida começa a ter uma outra agenda. Até chegarmos ao ponto da maturidade do apóstolo Paulo, que diz: para mim, viver é Cristo, e o morrer é lucro. A tal ponto que a minha agenda pessoal, ela é importante, mas ela não ocupa o centro mais de tudo. A tal ponto que as minhas realizações pessoais, elas vão perdendo o enfoque, mas tudo tem a ver com o reino de Deus, e eu preciso me envolver, porque a vida é muito curta, e por isso eu me entrego. Existe a vocação da igreja, mas existe também uma vocação pessoal. Existe uma pessoa que diz que existem 2 grandes dias na vida de uma pessoa. Uma é quando ela nasce, e uma é quando ela descobre por que nasceu. E eu creio que cada um de nós, Deus deu uma vocação. Enquanto nós não encontramos essa vocação maior do que nós mesmos, maior do que ganhar um salário no final do mês, mas uma vocação digna de acordar todas as manhãs, nós ainda não encontramos o alvo das nossas vidas, a missão que o Senhor nos propõe. Eu quero terminar com uma inquietação do Valdir Stoenagle, no livro recente dele, Fazendo Teologia de Olho na Criança. Leia esse livro me surpreende a maneira pessoal e humilde como o Valdir vai construindo o início do livro, e a maneira como Deus o encontra permeando o contexto da vida dele em missão, caminhos de missão. E Valdir traz uma inquietação. Eu creio, gente, se nós estamos perfeitamente conformados no estado que estamos, é porque estamos ligeiramente enganados do que Deus nos chama a fazer. Se estamos muito em paz do estado que estamos como igreja, é porque nós ainda não desfrutamos do alvo de Deus para nós. Eu digo isso porque nós vivemos num mundo quebrado, que é o alvo do amor de Deus. As tensões, por mais que respostas muitas vezes não a temos, as tensões devem ser permanentes no nosso coração. Por isso que Valdir chama de inquietações. E ele diz: porque o evangelho que temos vivido e anunciado tem tanta dificuldade para ir além de uma agenda individual e familiar, negando-se a cruzar a fronteira que leva além de uma agenda de costumes? Porque o evangelho que temos anunciado e vivido é tão pouco transformador, gerando uma igreja que, mesmo numerosa, nem tasca os índices de desigualdade, injustiça e descriminalização que marcam a nossa sociedade? Por quê? Por quê? Timothy Keller, no livro Igreja Centrada, ele fala que a igreja precisa viver essa eterna tensão entre ser instituição e movimento. Instituição, ela é muito estática, ela absorve energia para dentro. Movimento é algo orgânico, é algo espontâneo, é algo que gera energia, força, poder, transformação.
A igreja vive essa tensão. Nós não queremos ser inconsequentes e negar que a instituição é a forma nossa humana de tentar dar sentido àquilo que até aqui entendemos do Senhor, mas ao mesmo tempo nós não queremos nos prender, nos engessar, nos paralisar com aquilo que Deus nos chama. Por isso a igreja, ela está sempre em movimento e precisa permanecer em movimento. Queridos, eu queria compartilhar essas 3 coisas com vocês. Quero convidar o pessoal do louvor. O Rodrigo está lá atrás da igreja. Eu vou falar mais um pouco, Rodrigo, para tu chegar. Queria deixar esses 3 caminhos de conversão para os irmãos. O Evangelho de Jesus, ele é aquilo que nos sustenta. Não são conquistas ou realizações, mas é o Evangelho de Jesus. É o amor de Deus que nos sustenta, nos impulsiona a nos converter à salvação, a nos converter à compaixão e a nos converter à missão, entregando a nossa vida, se assim for necessário. Eu quero terminar com uma frase, não sei de quem é, mas fez muito sentido para mim. A gente só vai ter um culto vivo quando a gente tiver culto na vida. A gente só vai ter uma experiência de culto de celebração, onde a graça de Deus nos toca e nos impulsiona, quando experimentarmos também culto na vida. Quando Jesus vai durante a semana conosco, e aonde a gente experimenta lampejos de esperança por onde nós passamos, proclamando e demonstrando que existe um Deus que reina e vive para todo sempre. Como sabemos? Porque Ele reina e vive na nossa vida. Por isso Francis Schaeffer, ele diz que a igreja é a maior apologeta definitivo, porque é o testemunho da igreja que sustenta a mensagem que ela carrega. Que Deus nos dê a graça de viver esse evangelho transformador, mas primeiro precisa ser transformador em nós.